deu certo. Ih, caramba, que posterão. Vai ser projetado a revitalização da igreja. Próximo. Nós vamos abrir em Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Está dando a ressonância. Oi? Pastor, eu estou aprendendo, viu? Não, fica tranquilo, pode. Está dando tempo? Parece que está dando, como é que fala? Ressonância, retorno. Alô, é porque agora o retorno está funcionando. O retorno agora está funcionando, né? Porque agora essas caixas ficam para lá e retorno para cá. Mateus é depois de Lucas, pastor? É antes. Vai para frente? Não, aqui. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Quem quiser acompanhar na Bíblia, fica à vontade. Quem quiser acompanhar também na projeção, gente, fica à vontade. Irmãos, nós estamos, eu sei que o presidente Fred está falando sobre reforma. E domingo que vem vai estar terminando sobre a reforma. Só que, quando eu falei do tema revitalização da igreja, por quê? Porque as igrejas hoje, 2022, também precisam de uma reforma. Tanto naquela época como hoje também. Nós precisamos de uma reforma. E é isso que eu quero mostrar, tentar mostrar para os irmãos a importância dessa reforma, gente. Porque o esfriamento está de forma geral. E o que precisa acontecer então de uma reforma? O povo voltar realmente para a palavra de Deus. Então, Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38 diz o seguinte: Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Gente, o que Jesus falou há muito tempo atrás? A seara era grande. Mas vocês não vão assim, mas não tinha muitos que acompanhavam Jesus? Não tinha muita gente que seguia Jesus? Tinha. Era uma multidão que seguia Jesus. Mas a multidão seguia Jesus não para trabalhar com Jesus. A multidão acompanhava Jesus não era para ajudar Jesus na obra. A multidão acompanhava Jesus para serem curados e para ver milagres. Passa-se os anos. O que o povo quer hoje? O povo não quer comprometimento com Jesus, não quer comprometimento com a obra, mas eles querem sim ver aquele mover, aquela coisa toda, mas compromisso com Cristo não é. Então, quando a gente fala de revitalização de igreja, é nesse sentido: o povo abrir os olhos e compreender de fato o que o Evangelho quer dizer. Próximo, gente, aqui é a escola dominical, vocês ficam à vontade, vocês podem perguntar, tirar dúvida. Aqui é a escola dominical. Visão distorcida do reino. Gente, por que visão distorcida do reino? Porque a igreja não é a igreja cheia. Eu lembro que na época do Billy Graham, quem que lembra da época do Billy Graham aqui? As cruzadas evangelísticas. Gente, eu era doido para ver, né, ou para ir numa cruzada evangelística do Posso Billy Graham. falar, pastor? Pode. Eu participei do coral de Mil Vozes no Maracanã. E a minha igreja formou um coral e nós fomos participar desse coral. Foi lindo demais nesse dia que ele foi no Rio de Janeiro. Ah, você estava lá no Billy Graham do Rio de Janeiro? Sim. Oh, Há que muitos bênção! anos atrás. Gente, eu ouvi em fita cassete. Você lembra daquela fita cassete? Eu ouvi o sermão do Billy Graham, eu acho que o Fanini que traduziu, não foi o pastor Fanini que traduziu? Eu acho que foi. Ele falava e o Fanini traduzia. Eu fui lá e minha mãe cantou também nesse coral, foi uma bênção. Inclusive, pastor, quando eu tive missões nos Estados Unidos, fui na cidade onde ele nasceu, e é várias ruas, tem o nome da família, do nome dele, várias ruas. Olha, que bênção. Gente, era bênção. Era um povo, as pessoas comprometidas com o reino. Agora, olha só, a essência disso. Eles estavam preocupados em quê? Levar o Evangelho. Gente, isso que eu estou falando da revitalização, isso é um chacó, para mexer com nós, com a minha vida, com a vida da igreja. Por quê? E a gente pensar nisso. Estou falando assim, agora de mim também, da gente fazer uma reforma, e é dentro de nós. A nossa visão
de igreja? É um clube social da gente se dar bem entre nós ou levar o Evangelho para as pessoas que de fato precisam? Porque quando a gente fala do Billy Graham, daquelas cruzadas, eram para que as pessoas conhecessem Jesus Cristo. E hoje, a essência, infelizmente, das igrejas se perdeu. Não há uma preocupação de levar o Evangelho para as pessoas, pelo contrário, de fazer, entenda bem, não estou falando assim que é errado programação social, não é isso. Gostaria que vocês compreendessem isso, não é errado a gente fazer programação para ter comunhão, mas a essência foi perdida de levar o Evangelho. As igrejas perderam isso, e é por isso que há um esfriamento, por causa disso. A igreja perdeu o sentido. Quando a gente olha para o Velho Testamento, qual que era a incumbência do povo de Israel? Levar Deus para quem? Para os outros povos. O que o povo de Israel fez? Não levou Deus para os outros povos. Pelo contrário, eles queriam só eles. Oi? Copiaram o modelo deles, né? O modelo de cultura, né? A própria esquecida. Isso, ou seja, de vez de eles levar Deus, eles pegavam as coisas para dentro de Israel. Gente, o que está acontecendo hoje também? As igrejas estão pegando a cultura e trazendo as coisas para o mundo. Por isso que teve a reforma. Por quê? Porque a igreja católica fez isso. Todas as coisas. Por isso que nós precisamos hoje de uma radicalização. Pode falar. Outro problema, pastor, que o grupo do cemitério, na educação, está tendo uma discussão muito séria. Essa política agora é por religião. Então hoje tem que ser tudo laico. Tipo assim, quando a criança não pode falar de Deus, do amor de Jesus. Não, se chegar um show lá falar também, que faz o trabalho dele, está correto. Se chegar um espírito falar, está correto. Isso está acontecendo o quê? A visão do reino de Deus. Isso mesmo. E o diabo está batendo palma. E aí é por isso, gente, é por isso que nós temos que atentar para isso. Atentar para todas as esferas. Por isso que o reino de Deus ele tem que entrar na política. Ah, mas a política ela é corrompida, mas o cristão tem que estar lá. Ah, mas o Tiago, o senador para deputado, se corrompeu, aí ele foi Deus. Mas o evangelho tem que estar lá. Por quê? Porque teve uma cidade, está no YouTube, está indo na cidade, o prefeito levou uma pessoa para fazer trabalho de candomblé dentro da Câmara Municipal. Olha para vocês verem como isso é muito sério. Dentro de uma Câmara Municipal, invocando o capeta, vamos falar assim, dentro de uma Câmara Municipal. Agora, imagine o que essa cidade está recebendo. Bênção ou maldição? Vocês estão percebendo a revitalização da igreja? Quando a gente olha para a reforma, Calvino, ele só não mudou a igreja, ele mudou a cidade, o país. Porque o Evangelho, gente, ele transforma não só a nossa igreja, o Evangelho tem que transformar a cidade e o nosso país, transformar a mente das pessoas. Agora, se o Evangelho não transforma as nossas vidas, vai transformar a nossa cidade e o nosso país? Não. Por isso que nós precisamos pensar nisso, a revitalização. E isso é importante. Nada melhor que nós estamos na época da reforma, falando de reforma. Agora a gente não pode só falar da reforma do passado, se a gente não reformar hoje. Se o André não reformar a mente dele, os conhecimentos que ele tem. Pô, peraí, aonde nós estamos errando? Nós precisamos mudar. Sabe por quê? Porque é o reino de Deus. Gente, isso é Cristo. E isso é muito sério. Nós temos que entender isso. Próximo. 3 passos para o objetivo. Primeiro, ensinar a respeito. 2 Timóteo está aqui, não precisa abrir a Bíblia não. 4:2. Prega a palavra. Insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a unidade de doutrina. A igreja precisa aprender o que é ser membro dentro da palavra de Deus. Somos famílias. Essa mudança pode levar anos, se a igreja não entender e viver essa realidade. Gente, isso é sério. O que a palavra de Deus tem que fazer? Primeiro, tem que pregar a palavra, seja oportuna ou não. Nós precisamos pregar a palavra. O que é o ensinamento de hoje? Não, peraí. Você não precisa pregar a palavra de Deus em todos os
lugares. Tem lugares que você tem que se calar. É isso que a palavra de Deus fala. Não estou falando assim que a gente vai brigar com as pessoas, mas pregar a palavra de Deus em todos os lugares. E o Rodrigo acabou de falar, né? Vai ter lugares que a gente não vai poder falar. Você sabe por quê? Olha só uma coisa interessante. Questão no meio do cenário que todo mundo, a maioria dos homens gosta, do futebol. Cenário futebolístico. Sabe por que as pessoas não podem tirar a camisa para comemorar um gol? Você sabe por quê? Você já parou para pensar nisso? Hoje, se uma pessoa tirar a camisa, ela leva um cartão amarelo. Não pode tirar a camisa. Mas você sabe por quê? Na década de 90, começou a crescer muito os atletas de Cristo. Já ouviram falar dos atletas de Cristo? Começou lá na Copa. Por aí, começou lá. O que acontece? O pessoal fazia gol, tirava a camisa e estava lá. Jesus, 100% Jesus, faixa Jesus, camisa Jesus. Gente, você sabe o que o pessoal se uniu? Olha, não pode mais tirar a camisa. Aí começaram a falar um monte de coisa por causa do patrocinador. Mentira! Eles não queriam que divulgasse Jesus. Gente, olha, lembra Marcelinho Carioca? Marcelinho Carioca só tinha nome, mas dava mal testemunho. Quer dizer o seguinte, eu citei ele, mas tinha outros que tiravam a camisa e na camisa embaixo estava escrito Jesus e falando a respeito de Jesus. O pessoal falou, não pode mais tirar a camisa. Gente, o Brasil tem perseguição. Estou falando isso aconteceu por quê? Porque um jogador, se está passando na televisão, ou na Globo, né, pega a Globo, muitas pessoas estão assistindo e estão vendo o quê? Jesus. Eles fazem isso para quê? Para acabar com o Deus. Isso, gente, é na surdina. Simples fato de um jogo de futebol, o cara fazer gol e tirar. Gente, o cara está comemorando, por que não pode mostrar a cabeça? Mas está falando de Jesus. Perseguição religiosa. E ninguém falou sobre isso. Ninguém falou sobre isso. Então, quando a gente começa a ver sobre a revitalização, olha como que isso é muito sério. No Brasil não tem perseguição. Tem sim. E a gente vai ver muitas coisas. Eu estou citando aqui, pode falar? Mas as escolas tinham um momento com Deus até 2 anos atrás. Aí alguns pais se aplicavam quando houveram as religiões, a gente não tem nada a ver com Jesus, foi na educação da secretaria, ou você tem que falar de alguém com virtude. Para mim, nós já acabava. Eu falo com meus alunos, quando chegar lá, você tem que apresentar um teatro. É isso. Então, aí você percebe o quê? Eles não querem que se fale de momento com Deus. Acabou nas escolas. Aí vocês vão ver como que estão os alunos hoje. Se você tira a Bíblia, se você tira a palavra de Deus, o que comanda, gente? Eu sempre falo, ou não tem jeito, é 2 caminhos. Ou é Jesus, ou é o diabo. Se você tirar Jesus, quem que você quer colocar? Vocês estão percebendo que nem vocês são mineiros. Então, nós temos sim perseguição religiosa. É porque não é declarada essa perseguição. Ela é sutil. E isso vai minando os evangelhos. Quando a gente não se atenta para isso. Gente, sabe que o esfriamento não começou agora. Começou com isso aí. Gente, o inimigo ele é muito estratégico. Ele começa minando aqui, minando ali, minando ali. Quando você vê, já está cristiano. Isso é muito sério. Por isso, a igreja precisa. A igreja precisa aprender o que é semeio dentro da palavra de Deus. Né? Eu achei lindo demais. A Rosa essa semana falou, pastor, eu quero me batizar. Né? Porque ela está entendendo a respeito de Cristo. E isso é importante. Não é, pastor? Não, porque você falou assim, não, eu quero me batizar. Porque ela entendeu a respeito de Cristo. Né? E isso aconteceu com a minha vida. Aconteceu com a vida da menina, né? Com a Tatiana, Simone, né? Com o Rodrigo, Tiago, com o Matheus. Aconteceu isso conosco. Peraí. Eu quero batizar por quê? Porque eu estou entendendo a respeito de Cristo na minha vida. O que é ser? Nós somos uma família.
Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, e eu já tenho falado isso aqui há muito tempo. O povo cristão não vive em família. Essa é uma realidade. Você fala assim, André, eu quero batizar. Daí você está falando que nós não somos, temos que lutar para sermos uma família. Mas infelizmente, o povo de Deus hoje não é uma família. Vamos ser sinceros, gente. Um se preocupa com o outro. Vamos ser sinceros. A gente não se preocupa um com o outro, gente. É cada um por si. Deus por todos. E Deus por todos. Mas não podemos ser assim, porque a palavra diz que nós somos uma família. Essa mudança pode levar anos se a igreja não entender e viver essa realidade. Isso é muito sério. Vai levar anos para ter essa mudança. Quando nós compreendemos, para nós somos uma família. A família, um se preocupa com o outro, não é isso? Você vai falar assim, mas na família tem problema. Toda família tem problema. Todas, família tem. Mas tem uma coisa, uma base aí, que é o amor. É ou não é? Gente, os filhos, os pais podem brincar um pouco, mas quando o amor tem o quê? A comunhão. Não é verdade? Estamos compreendendo isso. Para viver como uma família. Revitalização, nós somos uma. Precisamos viver como uma família. Próximo. Olha para que Deus enriqueça as relações de sua igreja, de modo que os membros façam sentido. Sem uma comunidade cristã genuína, os membros são apenas uma casca. Nós dependemos do Espírito Santo para criar as afeições fraternais e manter a unidade. Esteja com constante oração pela comunhão e pelos relacionamentos da igreja. Encoraje conversas espirituais. À medida que os relacionamentos da igreja se aprofundam, uma opção de pecado e correção se tornam mais comuns. Gente, isso é importante. Por quê? Como que falta, gente, as pessoas, elas se abrindo com as outras. Quando há um relacionamento verdadeiro, a preocupação é. Gente, Jesus, a palavra de Deus fala o seguinte, olha para você ver como que é muito sério. A palavra de Deus fala lá no passado que as viúvas estavam sendo esquecidas. Em Atos fala isso. Hoje, vamos dizer que a questão desse amor fraternal, dessa comunhão. Gente, a viúva, ela é esquecida até hoje. Não é só naquela época, até hoje. O que o mundo pregou e entrou dentro das igrejas? Que você não pode ir contra alguma coisa. Olha, o que um falou, você não pode ir contra, você não pode se posicionar. Gente, olha para você ver que as coisas do mundo foram entrando dentro da igreja. Uma coisa, vamos pegar aqui a Eliane, eu e Eliane. Se eu não concordar com uma coisa da Eliane, eu não concordar com o pensamento meu, eu não estou falando que ela não concorda com a minha pessoa, eu não concordo com a pessoa dela, é ideia. A gente discute e ideias. Não é assim, a Tatiana falou algo, eu não gostei da Tatiana, eu não gosto da Tatiana, não gosto da Tatiana. São pensamentos. É isso que nós temos que entender. Mas o mundo lá fora, gente, fala que não. Você é contra a pessoa, você não gosta da pessoa, e isso é verdadeiro. Por isso que as pessoas têm medo de confrontar. Gente, o Evangelho você tem liberdade de você se expressar, de você dar a sua opinião. Nós sabemos uma coisa, a base é a palavra de Deus. Mas pensamentos humanos, você pode discordar um do outro, você não está discordando da pessoa. É o pensamento. Gente, quando a gente começa a compreender isso, peraí, então a Rosa discorda de mim, mas a Rosa gosta de mim, eu gosto da Rosa, são pessoas, não são pensamentos. A Rosa pode discordar com o pastor André. Pastor, eu não concordo com isso. Amém. E você pode falar. Mas o que o mundo coloca? Não, é porque você não gosta da pessoa. E aí começa com o inimigo coloca. Gente, nós precisamos voltar. Aí entra as nossas amizades dentro da igreja. É uma casca ou de fato é uma amizade verdadeira? Gente, é reforma.
construir reforma. É reformar dentro de nós. Espera aí, a minha amizade com o Tiago é uma casca ou de fato é uma amizade verdadeira? Se a gente parar para pensar, as igrejas, as pessoas não têm isso. Pode ter 1000 membros ou 15 membros. As igrejas podem estar criando uma casa. Não de amizades profundas. Gente, isso não é certo. Sabe por quê? Nossa, você viu? Pode ver. Uma pesquisa, estamos em todos aqui. Vou fazer uma pesquisa. Rapidinho. Mateus, quantos amigos você tem aqui na igreja? E você criou amizades, de amizades mesmo? Dá para contar no dedo? Simone. Rodrigo. Tatiane. Pode até baixar a cabeça. Tatiane. Mas você sente falta de ter amigos? Tiago? Eu tenho você, né, que vai na minha casa, vai na sua casa. Tirando eu. Nesse convívio de uma casa do outro, tá? Dessa conversa que a gente já. Menina? Bem pouco. Você está chegando agora, não vou fazer essa pergunta. Eliana? Tem pouco também, só que eu acho que eu estava até falando para ela, para ir na casa dos outros e ficar assim, eu acho que a pandemia atrapalhou. Não, sim, mas aí eu falei para ela que uma das coisas que ajudou esse período e que nos ajuda no dia a dia é o WhatsApp. Eu sei que eu, aposentada, eu tenho mais tempo para ficar vendo. Mas eu acho que é um meio que fez para nos ajudar a conversar com as pessoas. E eu tenho mantido alguns contatos de umas 6 ou 8 pessoas da igreja para isso aí. Conversar, mas só comentar com o dia, não, conversar mesmo. O que é necessário, tirando a família, né? Sim. É importante isso aí. Olhar em áudio com essas pessoas, mesmo que não vá na casa delas, entendeu? Isso quando faz na casa, hoje faz o WhatsApp, você não precisa ir, mas é criar esse vínculo. É criar esse vínculo de amizade. Gente, ou pode ser pelo WhatsApp, ou ir na casa, mas é criar vínculos de amizade. Sabe por quê? Porque você pode abrir na igreja e viver uma solidão. Gente, isso é horrível. Isso é horrível. A gente tem que olhar para a igreja, peraí, será que a menina está tendo uma vida sozinha, sendo solitária? E, gente, isso é viver em família. Pode falar. Na minha oração hoje eu até lembrei do tempo dos apóstolos, quanto eles viviam, comunhão de casa em casa, no partido duro. Isso, e eu vou te falar uma coisa, bem mais difícil como hoje. Era uma época que não tinha carro, não tinha tecnologia, cavalo era só quem era rico. Cavalo só quem era rico, gente. Era só sandália e o outro povo trabalhava. Gente, o povo trabalhava e o trabalho deles era totalmente diferente hoje, porque era braçal, muito mais. Então, se a gente pegar, gente, tem um livro que eu li, vivendo na época de Jesus. Gente, você fala assim, gente, era muito difícil quando a gente falou assim, nossa, eles estavam lá, viviam de casa em casa, no partido do qual a gente acha que era nossa, que maravilha, né, pô? Gente, maior dificuldade. Você tinha um império que dominava e não aceitava. Eles tinham que ficar reunidos e discutindo. Sim. Sabe disso, né? Então vocês estão percebendo, gente, que a dificuldade não deve de sermos unidos. É que hoje que o inimigo ele conhece a estratégia. E ele pegou isso aqui, pastor. Eu não tenho tempo. Nossa, eu tenho que ir para cá. Mas eu tenho que fazer isso. Não está tempo. Gente, mas o tempo quem faz somos nós. O tempo quem faz somos nós. Mas é porque eu quero dizer o seguinte, gente. Quando o Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo
para crianças das pessoas fraternais. Aí o Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo manifestar na minha vida, eu tenho o quê? Eu tenho que deixar. Nós temos o quê? O fruto do Espírito dentro de nós, porque você tem o Espírito Santo, então você tem o fruto do Espírito. Agora, para manifestar, você tem que deixar. Eu tenho que deixar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não vai manifestar se nós não deixarmos. Compreenda bem. A salvação, o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele entrou na sua vida. Acabou. Agora, o manifestar, a santificação, o passo a passo, é eu com Deus. Isso é muito sério. E é por isso que pode levar tempo. Então vamos lá. À medida que o Senhor está dentro da sua igreja, a profunda confissão de pecado e conversão se tornam mais comuns. Gente, é bom demais quando os irmãos começam a ter aquela amizade profunda ao ponto de fala assim, não, tem cartão contar o meu pecado. Não é aquele da igreja católica confessar o pecado de fato, não é isso. Mas a palavra de Deus para confessar os pecados uns com os outros, sabe por quê? Porque tem pessoas que ficam com um fardo tão pesado nas costas, quando fala assim, Milena, eu quero conversar com você. Milena, olha, eu pequei hoje que foi nossa, eu menti para Simone, falei isso, né? Eu preciso ir lá falar para ela. Abre o coração. Agora a Milena, quando ela é de Deus, ela fala assim, não, vamos orar. Se você quiser, eu vou lá junto com você. Agora, se ela não é de Deus, o Espírito Santo de Deus, o que ela vai falar assim? Eliana, Eliana, você não sabe o que aconteceu. A Milena mentiu para Simone. Mas você não conta para ninguém. A Eliana, não pode deixar. Rosa, você não sabe o que a Milena fez para Simone. Aí a Rosa, não, eu só vou contar para a Tatiana, porque a Tatiana é minha amiga. Tatiane, olha o que aconteceu, que eu fiquei sabendo. A Rosa, olha, não só mentiu, ela roubou também, porque aumenta. Não é assim? Quem conta um ponto, aumenta um ponto, uma coisa assim. Não é verdade? E aí as pessoas falam assim, eu não vou me abrir no meu coração porque pode ter fofoca. Eu falo isso aí, André, e eu sou desse tipo. Eu, tipo assim, hoje eu não tenho ninguém que eu converse. Tipo assim, justamente essa barreira. Assim, de confiar, sabe? De ter essa sensibilidade. Acho que muitas pessoas é assim, né? Você não tem nem coragem de falar nem o que você está sentindo. O medo, né, das pessoas. Eu entendo, Tatiana, mas tem que orar para o Senhor. Coloque as servas do Senhor para mim poder ter amigos. Sabe por quê, gente? Porque nós somos carentes de amizades. Gente, nós somos carentes de amizades. E é muito triste nós vivermos só. Nós não temos amigos. Gente, como é difícil. Gente, parece que é um peso a gente não ter amigos. E nós estamos em 2022. Infelizmente, eu estou falando igual dentro da igreja, a gente não tem amigos. Gente, eu lembro quando eu era jovem, eu ia na igreja, gente, não é por causa de Deus, não é por causa de Deus, não, por causa dos amigos. Porque lá na igreja ia ver fulano, e a gente ia pegar e sair com os amigos. Gente, na verdade é assim. Aí depois que você começa a conhecer a Cristo, aí você vai ver o que? Não, peraí, é Cristo. Mas as amizades são importantes. As amizades são importantes. A pessoa não fala assim, mas a amizade não tira você de Cristo. É porque você não está firme com Cristo, por isso que te tira. Mas se você estiver firme com Cristo, você é carne. E por isso que nós temos que abrir os nossos olhos para isso. Senhor, abre os meus olhos para a gente criar vínculos de amizade. Senhor, começa uma reforma dentro de mim. Uma reforma dentro da minha vida, dentro da minha mente, da minha vida. Uma reforma dentro da palavra de Deus. Pastor, eu estou vindo para a igreja. No início não foi por livre e espontânea vontade, não. Foi por livre e espontânea pressão da minha amiga Nina. Já vai fazer 12 anos de amizade. E assim, eu já passei por dificuldades terríveis de eu falar assim, eu não vou levantar, estou no fundo do poço. Aí ela vai lá e puxa pelos cabelos. Ela é delicada, igual coisa escura. Cata lá pelos cabelos e puxa, levanta e vamos. E assim, sempre quando eu estou com dificuldade, quem me mostra a Bíblia é ela. Porque vou fazer 40 anos, dia 15 de fevereiro.
Eu criei meus filhos dentro da Testemunha de Jeová, dentro da igreja, meus 4 filhos. Se nenhum não quis ir, o problema foi deles, mas que eu criei eles. Eu não ia para dentro da igreja. Os crentes iam até na minha casa. Falava assim, vou estudar com seus filhos, ó, vocês vão estudar. Meus filhos, eu estou saindo. Eu negava Jesus porque as pessoas me fizeram amarga por dentro. Não foi Deus. Mas eu sei que Ele sempre dá aquela solução. Né? E assim, dentro da minha amizade com a Nilma, eu não considero ela como uma amiga, mas sim como uma irmã. E olha que o diabo vem tentando derrubar nossa amizade constantemente. Mas Deus não está deixando. E eu vim aqui, no dia que eu vim a primeira vez na sua igreja, que ela veio primeiro, eu fiquei no banco do fundo. E aí ela falou, tem meu estudo bíblico de batismo. Toda empolgada. Eu olhei, trouxa. Pensei comigo, não falei para ela. Falei, trouxa. Os crentes tudo são iguais. Aí eu matutei, tinha um moço aí falando na frente de você tinha ido para lá. Eu falei, a hora que ele sair, sabe aquela linha que você faz tudinho? Eu falei, eu vou sair e vou embora. É agora que eu vou embora. Porque eu nunca fiquei com ele. Nunca ninguém, por mais que as pessoas não foram poucas, me chamou para dentro da igreja, eu nunca fui. Porque eu tinha raiva de Deus. Se eu falar para vocês, eu estou mentindo. Eu tinha raiva de Deus, o que acontecia comigo? Por que as pessoas fazem maldade comigo? Culpa de Deus, Ele não permite. Não é assim que as pessoas falam? Ele permite, então não deixa permitir. E aí você deixou eu ir no estudo bíblico. E a partir daí, não foi mais a minha amiga Nilma que me trouxe para dentro da igreja. Ela só deu aquele empurrão. Aquele momento que ela ia para lá, eu falei, a hora que ela foi, eu vazo, vou embora, deixo lá o capacete, tudo na casa dela e vou embora. Só que foi engano. A minha vontade era grande, mas minhas pernas não davam conta de sair dali, daquele cantinho. Sozinha pensando, eu tenho que ir embora. Eu não gosto de igreja, eu não gosto dos crentes. Nem via, nem conheci ninguém. Eu não gostava de ninguém. E aí ele falou, não, pode ir. Ele pegou a Bíblia, eu não lembro em qual capítulo, eu estou esquecida. E falou a palavra, e aquilo me tocou bastante, e ele me cativou. Porque eu já fui em várias igrejas, todas eu saí. Eu não gostava. Do que você imaginar, que eu já fui na igreja, crente católica, espírita, de tudo. Ninguém nunca me agradou. E vou batizar, se Deus quiser. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, foi a minha melhor amiga. Gente, eu vou falar uma coisa, elas são amigas. E eu vou falar uma coisa. Assim, e a Nilma e ela, elas não têm assim, o que uma tem que falar, o outro fala, né? Eu acho legal essa amizade. Amizade assim, né, sincera, porque, gente, não tem que ficar rodando louco, né? E eu acho legal, porque a Nilma fala para ela, ela fala para a Nilma, fala amizade, como você falou. Nós nunca ficou de cara ruim um com a outra um dia. E Rosa, eu nunca brigamos. Amém, mas é isso. Quando você tem amigos, vocês falam a verdade um com o outro, assim, sincero, é lógico, é o jeito que vocês, mas amém. Mas uma coisa, irmãos, é o que a palavra de Deus ensina, a gente viver como irmãos. Não como amigos, mas como irmãos. Irmãos, aí eu falar a verdade para a semana falar a verdade para mim, a gente pode ficar bravo um com o outro, mas são ideias, não é pessoa. Porque nós temos que compreender isso, gente. Quando você briga com um irmão, não é a pessoa, são ideias, são pensamentos. E aí você pode concordar e discordar, mas não é da pessoa. Infelizmente, o inimigo coloca o seguinte: fulano não gosta de você. Fulano não gosta de você. O cara não quer amizade. E nós precisamos mudar isso. Uma reforma dentro de nós. Próximo. Compromisso missionário. Com o passar do tempo, os membros de uma igreja local têm esquecer de seus compromissos missionários. Para evitar isso, é preciso lembrar da importância dos membros local para a obra missionária no mundo. Nós somos missionários cristãos. Gente, e uma coisa que a reforma, eu vou colocar isso para você no ano que vem, nós precisamos criar o campo missionário. A igreja precisa ter visão missionária. Isso eu vou falar aqui porque eu vou falar com você da gente ter e criar algo
O ano que vem, a gente fala sobre missões. Por quê? Porque as igrejas não vão funcionar nossa não. Pode pegar com qualquer igreja. A missão missionária se perdeu. E é porque as igrejas estão brigando, lutando entre elas. Irmãos, se a gente fecha os nossos olhos para fazer missão, a gente vê um clube social. De fazer só programações para nós. A igreja está aberta para falar de Jesus. Se a igreja ela fecha para não falar de Jesus, ela não. Uma coisa que eu estava falando com o Tiago, né? E se Deus permitir, nós vamos fazer isso. Foi Tiago? Não foi Tiago? Foi Tiagão? Nós vamos pregar para os povos de tudo. Como foi Tiagão? Foi Tiagão, nós precisamos. Se for, sabe por quê? Trabalho missionário. Quem fala para os homossexuais? Quem fala para a prostituta? Trabalho na cadeia. Gente, isso nós temos que fazer. Aí a Tatiana já cutucou o Tiago, né? Prostituta não, cara, né? Já deu um beliscão aqui, né? Gente, mas Só que tem que estar bem preparado. isso, não é chegar e falar assim, não vamos. Não é assim, tem que estar preparado. Logicamente e espiritualmente. Não, sim. Mas temos que fazer. Tem um trabalho Eu aqui. também estou trabalhando por isso. Porque sexta retrasada, eu fui lá, como eu te falei, pregar lá pro Dependente de mim. É um tema muito pesado. Sim, Muito pesado mesmo. Só que assim, eles carecem, muitos lá estão lá cortar, ou de outro produto, mas tem gente que tem sede da palavra. sim, e fazer uma que nem eu falo assim, questão da prostituta, porque eu já fiz esse trabalho lá na Praia Azul, lá em Americana. Gente, e você conversava com ela, a gente levava a palavra, a maioria era estudante universitário. Pessoas que tinham, eram de famílias bem estruturadas, né? E não era pessoa que tinha um espantalho baixo, não, tinha uma. Então, as pessoas. Não, pode falar, pode falar. Se eu falo aí do campo missionário, em 2004, estava lá na igreja central de Jataí, o pastor na época, e um projeto de sair do bairro, mais afastado da cidade, pessoas ali, a margem da pobreza, da violência, e sair pregando de casa em casa. Separou assim as equipes e foi pregando no domingo à tarde. Eu lembro de diferença dominical, à tarde você está ali pousando, porque é um projeto legal, eu entendi, participei. Um domingo todo, não me lembro. Quanto tempo vai ser? Porque também não pode ser todos, né? Porque tinha outros projetos. Sim. Mas é interessante, é uma coisa que marca, gente. Sim, gente, E você vê, igual o Thiago falou, você vê famílias sedentas. Tem família que vai te receber bem? Vai, Deus não. Mas você não pode pensar pelo não, você tem que produzir. verdade, porque uma coisa, gente, nós temos que ter os trabalhos, mas o trabalho missionário, a visão missionária. Por quê? Porque a igreja ela existe para anunciar Cristo Jesus. A igreja existe para pregar. Por isso que a reforma, nós comemoramos a reforma. Agora, comemorar a reforma só para comemorar não tem sentido. Não tem. Ah, vamos comemorar a reforma. Bonito, né? A reforma lá foi bonita naquela época. Mas e hoje? E hoje? Nós precisamos de uma reforma? Sim, urgentemente. Nós precisamos. Próximo. Chamado para ser discípulo livre. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Próximo. Eu quero resumir isso num só. Depois disso, o Senhor designou 70. Então, a gente vê numa passagem 12, Jesus chamou 12. Depois, em outra passagem, Jesus chamou 70. 12 e 70. Próximo. É isso que eu quero chegar. Para que percebesse em cada cidade o lugar onde estavam paridos. Os 70. Os 12. Apóstolos. Para procurar quem? As ovelhas perdidas. Próximo. Não, volta. Aí. O que
70 e falou: olha, vocês vão agora pregar de casa em casa, vocês vão fazer o trabalho missionário ou o trabalho evangelístico. Jesus chamou os 70 para fazer esse trabalho evangelístico. Jesus chamou os 12 não para fazer esse trabalho evangelístico. Olha que maravilha como que Cristo ele bem organizado e estruturado. Vocês são 12, vocês estão preparando, porque vocês vão ser o baluarte da igreja, vocês precisam dar discernimento através das Escrituras. Vocês vão atrás da ovelha perdida de Israel. Vocês 12. E como eu falei isso? Espera aí. Quando eles falam assim, olha, as viúvas estão sendo esquecidas em Atos capítulo 6, as viúvas estão sendo esquecidas, então estão entregando cesta básica, essas coisas. Os apóstolos falam o seguinte: nós vamos só pregar a palavra e orar. A gente não vai deixar essa responsabilidade. De fazer essas coisas não é nossa responsabilidade. Olha como que é algo sério isso. Da palavra de Deus. E Jesus ele falou: 70 para anunciar, os outros 12 não. Não quer dizer que eles não foram pregar o evangelho, não quer dizer que eles não foram fundar a igreja, não é nesse sentido. Funções diferentes. Volta só um pouquinho, Mateus, eu quero deixar aqui. Ó, mais um pouco. Ó, aqui. Sabe o que falta hoje também? Discípulos livres. Nós temos discípulos, mas não temos líderes. Gente, isso é muito sério. Gente, olha como a igreja ela precisa ser reformada, porque nós temos discípulos, mas está faltando discípulos líderes. Por que a igreja está capengando? Porque falta discípulos líderes. E isso é importante. Vamos fazer uma reforma. Próximo. Para a gente finalizar então, eu falei que eu ia terminar 10 minutos mais cedo, hoje por causa do pessoal que quer voltar, né? Então, aí, isso tudo discípulo. Oração, aí eu vou parar aqui agora, tá, Mateus? Esse é o último slide. Oração e leitura da Bíblia. Irmãos, tanto agora para líderes, discípulos e para discípulos de Cristo. É importante, é essencial nas nossas vidas. Temos uma vida de oração e de oração. Irmãos, se você deixar um dia de orar e de ler a Bíblia, você não consegue mais ler a Bíblia e orar. Por que isso? Porque as coisas do mundo vão atropelar a minha vida e a sua vida. Nós não vamos ter uma vida de oração e de oração. Gente, é importante, isso tem que ser primordial na minha vida. Eu preciso lutar contra isso. Sabe por quê? Porque muitas coisas não é fácil de orar e ler a Bíblia. É ou não é, gente? Muitas coisas nos afastam de orar e ler a Bíblia. André, o que é isso? Mas é verdade, isso acontece com todo cristão. Nós temos que lutar. Há uma guerra entre Rússia e Ucrânia. De orar e ler. É uma guerra. É uma guerra. Por quê? É uma luta entre o Espírito e a carne. Caráter, testemunho, companheirismo, contravisão do projeto do reino de Deus. Que Deus, que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando nas nossas